prazer. Meu nome é Fernanda Arantes e eu queria contar pra vocês a história da viagem mais louca que eu já fiz, que foi pro Rio de Janeiro. Que também eu sou de Guarulhos, só tinha dinheiro pra pagar pra ir pro Rio mesmo, né? Gente, eu queria loucuras, eu queria aventuras, eu tava sem limite. Levei quem? Minha mãe e minha irmã. Você percebe que o erro já começou por aí, né? Mas o pior não é levar a mãe, é levar a minha mãe, porque ela é uma senhora sem limite nenhum. Só pra vocês entenderem, agora ela tá com uma mania de mandar figurinha no WhatsApp. Tudo quanto ela manda uma figurinha. Às vezes eu acho que eu tô falando com o Romero Brito. Não sei o que aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, esses dias aconteceu uma situação no serviço. Eu mandei um áudio pra ela contando o que aconteceu, né? Aí eu, chateadíssima, mandei pra ela. Falei, ei mãe, o que você acha? Ela me respondeu com uma figurinha que era metade do Péricles. Falei, o que é isso, mãe? Ela falou, ai filha, achei meio pesado. Olha isso! Você acompanha agora um trecho do stand-up da nossa entrevistada do programa de hoje. Nós vamos conversar com a atriz e humorista Fernanda Arantes. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Fernanda. Muito obrigada, Eli. Estou muito feliz pelo convite. Muito feliz de estar sendo reconhecida aí, Guarulhos, no stand-up brasileiro. Você fala bastante de Guarulhos no seu stand-up, fala um pouco da infância. Eu queria que você contasse pra gente em que bairro, né, que você viveu, passou a sua infância. Você mora até hoje na cidade de Guarulhos? Na verdade, eu sou um pouco uma fraude, não nego, porque eu nasci em uma maternidade de São Paulo. Minha mãe saiu de Guarulhos para ter eu lá em São Paulo. Mas eu, desde que voltei, moro em Guarulhos. Eu cresci parte da minha infância no Santos Dumont, depois a gente mudou para o Picanço. Minha avó mora nos Pimentas, então minha infância foi ali, Picanço, Pimentas e tudo mais. As baladinhas do Bosque Maia, graças a Deus. Mas hoje, depois que eu casei, eu tô morando em Jundiaí. Mas é assim, né? Saí de Guarulhos, mas Guarulhos não sai de mim, tá aqui dentro, né? Vamos falar um pouquinho dessa veia humorística, né? Em 3 anos de trabalho com humor, você já tem mais de 250 mil seguidores no TikTok, quase 40 mil seguidores no Instagram, é muita coisa. Conta pra gente como que nasceu esse seu jeito, esse seu traquejo com humor, essa sua veia humorística. A família, né, Eli? A família é completamente louca, não tem um que salva ali, entendeu? Vem daí. Mas assim, brincadeiras à parte, a minha família é muito brincalhona mesmo. E a minha mãe, ela, embora, né, tenha esses momentos de ser mais descontraída e tudo mais, ela teve depressão desde os meus 6 anos. Então minha mãe, ela tinha depressão, uma depressão bem forte. E eu percebi que, assim, fazer ela rir era ganhar o meu dia, né? Então, desde pequena, eu fazia piada, paródia. Então, veio daí essa vontade de fazer rir. Depois que eu cresci, que eu me tornei atriz, né? Eu percebi que, assim, eu até podia fazer drama, mas o negócio brilhava mesmo, era na comédia. E foi aí que eu comecei. E aí, no teatro mesmo, eu comecei a escrever. Então, eu escrevia para mim, escrevia para os outros, né? Fazia roteiro de ensaio e tudo mais. E aí, eu comecei a escrever coisas engraçadas e fui buscar saber e tudo mais. E me deparei com stand-up, onde ficou, né? O amor da minha vida. E como é que foi a sua entrada no mundo do stand-up? Como que você começou? Porque hoje você está, enfim, você se apresentou já em várias casas de comédia famosas, como Comedians, Hilários, Interiorano, o Clube do Minhoca. Então conta pra gente como que foi esse início de stand-up. Olha, como todo início foi difícil, né? Obviamente, foi um desafio. Na verdade, eu tava o primeiro, assim, eu tava no Comedians com a minha prima. E quando acabou o show, ela foi tirar foto com um comediante que ela era bastante fã, o Alorino Júnior. E aí ela falou, olha, ela escreve. Aí ele falou, me manda. Eu falei, mando sim. Certeza que não ia ler, né? Com certeza. Tipo, manual de instrução, não ia ler nunca. Aí eu falei assim, mando sim. E aí ele me mandou uma mensagem. Eu adicionei ele no Instagram, ele me adicionou, ele falou, e aí, você não vai mandar? Aí eu falei, vou, né? Aí mandei, ele leu.
e falou: Cara, você é boa. Eu vou te indicar para um amigo para você fazer um open mic. Open mic é assim, quando você tá começando no stand-up, você faz uma coisa chamada open mic. São os primeiros 5 minutos ali de um comediante. E aí eu fui. O meu primeiro foi num lugar que chamava Será que Beth faria? E aí eu fiz 5 minutos lá, morrendo de medo, assim, mas quando eu subi e falei aquilo que eu tinha escrito, que era a minha história, que era a minha verdade, eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E nunca mais larguei. Você falou agora, é isso que eu quero fazer para minha vida. Mas houve um conflito aí entre você e sua mãe, que foi parar, inclusive, no programa Simples Assim no ano passado, né? Angélica que fez a mediação desse conflito. Tua mãe queria que você ficasse na tua área de formação, que é medicina veterinária, e você queria viver, né, de humorismo. Conta pra gente por como que foi essa história com a sua mãe, né? Todo esse conflito, por que ela resistiu tanto em deixar você seguir aí pelo mundo do humor? Olha, Eli, eu dei graças a Deus que o conflito foi na Angélica e não no caso de família, entendeu? Que eu jurava que se um dia minha família fosse parar, ia ser lá e ia falar, Cristina, calma, tira minha prima de cima da minha avó. Graças a Deus foi a Angélica. Mas assim, o que que acontece? A minha mãe, ela me criou sozinha. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, então minha mãe me criou sozinha e com 1 milhão de dificuldades. Então acaba que assim, acho que como para grande parte das mães brasileiras, o filho fazer uma faculdade, ter um diploma, é um sonho, é uma realização. E eu fiz isso, né? Eu estudei, fiz veterinária, eu sou apaixonada por bicho. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou a louca dos resgates de cachorro, assim, eu sou apaixonada mesmo. Então ela sabia que isso me deixava feliz, porque de fato é uma profissão que eu gosto também. E que é uma profissão, vamos dizer assim, socialmente aceitável, né? Então, você tem ali uma certeza no final do mês do que você vai ganhar, que você vai pagar suas contas, coisa que hoje no Brasil a gente não tem sendo artista, né? Ser artista no Brasil é um ato de resistência, porque você não tem nenhum tipo de incentivo, né? É muito difícil, você briga contra a maré, né? E hoje, por exemplo, na pandemia, a gente percebe que o que mantém a gente é a arte, né? Porque você imagina você estar trancado em casa sem arte, sem música, sem livros, sem filmes, sem séries, né? Sem stand-up, sem comédia. Então, assim, a arte, ela mantém a sociedade viva. Falando sobre a sua formação, eu fiquei super curiosa, né, quando eu soube que você tinha feito medicina veterinária, se você conseguia aproveitar toda essa vivência, né, com os animais no seu stand-up. Aí eu fiquei lá pesquisando os seus stand-ups e dei de cara com um vídeo. Vamos dar uma olhadinha nesse VT então. Roda VT! Eu vou falar para vocês, eu fiz veterinária, eu estudei, me formei em veterinária. E muita gente me pergunta, você se arrepende? Eu falo, não, foi lá que eu aprendi a castrar. E a galera fala, nossa, mas a faculdade não ensina nada pra vida. Eu falo, meu anjo, eu aprendi a castrar. E sou mulher em um país onde existe estupro culposo. Se isso não é ensinar pra vida, eu não sei mais o que é. Bom, agora que a gente já assistiu e a gente sabe exatamente para que serviu o curso de medicina veterinária no seu dia a dia como humorista, como comediante, eu queria te perguntar uma coisa, né? Você acabou tocando num assunto bastante caro às mulheres, né? Que é a violência contra a mulher, aquela história lá de estupro culposo, né? Que na verdade foi o fato, a pessoa ali foi estuprada, né? Enfim, havia intenção, mas foi a discussão, né, do julgamento, se a pessoa se aproveitou do momento que ela não estava consciente, que não estava consciente, enfim, isso gerou bastante comoção, né? Sim. O que eu quero saber é se você tenta aproveitar esse seu espaço de fala como mulher e humorista para tratar desses temas de engajamento, né? Tratar de violência contra a mulher, de igualdade de gênero. Eli, eu acho que assim, todo mundo que tem um pouco mais de voz, a gente tem que dar voz a quem nunca teve, né? E esse é o caso das mulheres, não só das mulheres, mas de todas as minorias que a gente tem. Eu, particularmente, todos os dias tento aprender algo novo sobre o que não faz parte da minha bolha,
né? Então, assim, lógico, ser mulher é muito difícil, mas existem várias outras situações que também são complicadas e que a gente tem que dar voz, sim. Quanto à questão do feminismo, sim, eu tento muito focar nisso. Eu acredito que a arte e o humor, elas são ferramentas de educação social. Então, quando você consegue tocar num ponto sensível, sem que aquilo se torne uma discussão, aquilo tendo uma forma leve, né? Eu acredito que agrega mais as pessoas, junta mais as pessoas do que só um dedo na cara que você aponta, só alguma coisa que você quer ali, né? Meter uma Lumena do Big Brother, né? Vamos dizer assim. Então, embora eu tente cada vez mais tocar nesses assuntos, eu tento sempre fazer isso de uma forma mais leve, usando humor, usando piada, para que a gente consiga construir uma sociedade melhor. Eu acho fundamental a gente usar o humor para isso. Bom, os homens, o público ali, todos eles saíram com medo, né? Das suas habilidades de medicina veterinária. Assim, olha, eu vou te falar, o público masculino, ele tem, lógica, sempre vai ter, né, o público que não gosta, sempre, né? Mas o público masculino, quando você faz esse tipo de piada, eu acredito que faz mais sentido para eles do que uma piada cheia de termos que eles não conseguem entender. Olha, sinceramente, a gente trata assim desses assuntos que são sensíveis para as mulheres, mas que tem muitos homens que se identificam no sentido de entender que é necessária essa luta, que não é uma luta só das mulheres, é uma luta da sociedade, né? É uma coisa que faz bem para a sociedade. E eu percebo que os homens, quando a gente fala assim, brincando, usando humor, eles entendem mais, eles compram mais a briga. Eu recebo muita mensagem de homens que assistiram vídeos sobre o próprio estupro culposo, sobre a legalização do aborto, né? Sobre N temas que o feminismo trata e que fala, olha, agora eu entendi. Né? Então, assim, os homens, eles também fazem bastante parte do meu público e principalmente esses homens que buscam mais informações sobre o feminismo e toda a luta das mulheres. É super importante você trazer a mulher sob esse tipo de perspectiva, né? E a gente vai continuar falando sobre mulher no humor, e comédia feita por mulheres, mas tudo isso no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque tem mais humor, mais comédia com a Fernanda Arantes. Até daqui a pouquinho, não saia daí não. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a atriz e humorista guarulhense Fernanda Arantes. Fernanda, a gente estava falando sobre o comportamento dos homens, né, como público do stand-up, mas eu queria saber também quais são os principais desafios das mulheres no humor, né? Quais são as diferenças entre o humor produzido pelas mulheres, né, que vocês escrevem e que os homens fazem? Eu queria que você me desse aí uma explicação sobre esse mundo do stand-up para a mulher. Olha, Eli, eu sempre falo isso, né? Os desafios da mulher no stand-up são os desafios da mulher em qualquer profissão, né? Então a gente tem uma luta aí por reconhecimento muito grande. Hoje a gente ainda não tem a mulher, não existia isso, né? Da mulher como protagonista da piada. Então, no Brasil, a mulher sempre foi muito vista como a escada da comédia. Então a gente tinha o cara que falava mal da esposa, a mulher que era super gostosona lá como escada para comédia, a gente tinha o falar mal da sogra, a gente sempre era a mulher que era muito feia segundo os padrões. Então a gente tinha as escadas da comédia que a mulher existia. Quando você tira a mulher da escada e traz ela para o protagonismo, então, hoje eu sou uma mulher e eu vou falar o meu ponto de vista sobre casamento. Cria gente, né? Essa estranheza, né? Então, a mulher, por exemplo, a gente tinha muito... O humor, ele foi responsável por trazer alguns estigmas, né? Então, por exemplo,
Mulher não gosta de transar no casamento. Aí vem uma mulher que é casada e fala, gente, adoro transar sendo casada. Isso gera uma estranheza. Falou, gente, mas a vida inteira o homem falou, pois é, vocês ouviram só o lado do homem, ninguém nunca ouviu o lado da mulher, né? Então, assim, a mulher no stand-up, a gente tem uma série de desafios, mas hoje eu acredito que o principal é esse, a gente sair de um lugar de escada da comédia e vir para um lugar de protagonismo, né? Tanto da mulher se empoderar disso, quanto da plateia e todo o meio entender que isso é ok, a sociedade entender que isso é normal. Então hoje a gente ainda, esse movimento é um grande desafio. E, por exemplo, as mulheres elas costumam trazer temas diferentes. Você estava falando para mim sobre o ponto de vista, que agora a mulher, a humorista, ela traz o ponto de vista da mulher, diferente da do Certo. homem, claro. Mas com relação aos temas, mudam os temas também de escolha? Alguns, né? Por exemplo, a mulher traz muito mais o tema menstruação, né? Uma mulher. É difícil um homem. Tem homem que fala disso brilhantemente. O Afonso Padilha mesmo tem um texto que fala disso brilhantemente. Mas é um tema normalmente feminino. Então, é um tema que veio com mais mulheres no humor, é um tema que vem muito mais. Então, a maternidade, a gestação, a amamentação, a depilação. Esses são temas que vieram junto com as mulheres no humor. Mas a gente pode falar de qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu falo muito sobre política, eu falo sobre viagem, eu falo sobre Uber, eu falo sobre qualquer coisa, né? A gente faz piada de qualquer assunto. Lógico que tem assuntos que são mais futebol. Futebol tem mulher que fala? Tem mulher que fala, mas não faz muito parte da minha realidade. Eu, particularmente, não sou muito fã de futebol. Então, homens já fazem... você acaba vendo mais homens fãs de futebol, então você acaba vendo mais homens falando sobre. Então, tem sim algumas diferenças de temas que eu identifico, mas eu acho que isso é pontual, não tem muito assim uma regra, não. A gente está falando de temas e com relação às suas referências, né? Quando você começou a fazer humor, quais humoristas eram referência para você? Olha, nacionais, eu gosto muito da Mel Maher, eu acho ela assim excepcional, a escrita dela é muito inteligente. A Bruna Louise, a Ariana Nucci, né? Então elas são referências assim muito fortes que eu tenho. Tem outras, né, internacionais, lógico. Tem a Sarah Silverman, eu adoro, por exemplo, ela. Acho um humor muito inteligente, né? Tem a Ali Wong também, que eu acho muito inteligente. Então, assim, essas são as referências femininas. Mas nem só de referências femininas eu tenho, né? Então eu tenho o David Chappelle, que é também um humorista, assim, incrível. Eu adoro o jeito do Jim Carrey de fazer stand-up. No stand-up nacional, né? Tem o Thiago Ventura, tem o Afonso Padilha, o Júnior Chicó. São, assim, várias referências, né? Várias referências. Mas a minha principal referência no humor ainda é a minha família. Minha família é muito palhaça. Outra coisa que eu achei super legal é que você integra um grupo aí de mais ou menos 20 mulheres, né? E todas fazem stand-up, né? O grupo Dopamina. Conta pra gente um pouquinho da proposta desse grupo só de mulheres. O Dopamina, ele é uma idealização de uma amiga minha, Renata Said, né? Ele veio de uma demanda, né? Então a gente... diferente do que as pessoas pensam do stand-up, o stand-up, ele é algo escrito. Então muita gente pensa que a gente vai lá e improvisa uma piada. Não é assim que funciona. A gente escreve uma piada, né, com uma técnica, é quase que uma matemática, uma engenharia de palavras, assim, eu gosto de brincar. Você escreve e você não sabe se aquilo vai ser engraçado. O único jeito de você saber é se você testa num palco. E quando você vai fazer um show, é muito difícil de você testar algo, né? Você testa uma coisa ou outra, mas é muito difícil fazer um show de teste, porque pode dar muito errado. Então, tem o que a gente chama de noites de testes. As noites de testes de São Paulo, elas não costumavam ter muitas mulheres. Era muito reduzido o número de mulheres que a gente tinha em noites de testes. Então, a Renata identificou essa demanda de uma crescente de humoristas mulheres e falou, vamos fazer então uma nossa. E é isso, o Dopamina é uma noite de testes de piadas só de mulheres. E que, assim, nos tempos maravilhosos onde a gente podia encher teatro toda semana. E foi responsável pela evolução de diversas comediantes, porque lá a gente conseguia mesmo trabalhar o nosso texto,
ver o que funcionava, ver o que não funcionava. É maravilhoso. Renata, muito obrigada por isso. É importante, então, vocês mulheres acabam dando suporte uma para outra, né? Porque a partir dessa noite de testes aí é que acabam nascendo os shows que vocês fazem, os shows solo, né? Isso, exatamente. Quando você cria uma série de piadas e a partir dos testes você identifica o que funciona e aquilo vai para o seu show solo ou vira um vídeo, né? Depende de qual historinha você quer contar ali no seu show solo. Porque muitas vezes você faz um vídeo baseado naquela semana. Então, por exemplo, a semana que aconteceu, sei lá, tal pessoa saiu do Big Brother, vou falar sobre isso. Isso não vai para o seu show solo, isso vai virar um vídeo na internet. Mas não, eu quero contar uma parte sobre a minha infância, quero testar isso porque vai para o show solo. Então é muito importante a noite de teste, né? E legal que você, né, à medida que a gente foi conversando, já falou que a gente está num período super atípico, né? Que o meio artístico está sofrendo muito, que é esse mais de um ano, né, de pandemia que a gente está vivendo, a pandemia do novo coronavírus, que exigiu que a gente se isolasse, né? Eu achei super legal porque você tratou de um tema interessantíssimo, que é o dilema do uso da máscara. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, então. Roda o VT. Hoje eu tenho um date, eu tenho que arrasar. Deixa eu só ver que máscara que fica bom. Essa daqui é bastante brilho, tem muito cavada. Será? Acho que não. Não, acho que... Muito purpurina, acho que essa não. Mas aqui, gente, muito tampada, pelo amor de Deus. Essa daqui, será que vai... Meu Deus, tá a cara do Pica-Pau. Chamando o Dr. Hans Cruz. Eu, hein? Muito misteriosa. Essa daqui tá misteriosa. Você tá de brincadeira, né? Essa daqui, pretinha básica, sempre vai, mas acho que... não. Cara do Mortal Kombat. Não tem roupa, não vou. Fernanda, eu senti um pouquinho uma referência a uma canção do Noel Rosa. Com que roupa? No teu caso é com que máscara, né? Conta pra gente como que foi a ideia de fazer esse vídeo falando, né, coloca uma máscara, coloca outra, não vou mais, né? Não tem máscara para ir, não tem máscara para combinar com roupa. Me conta um pouquinho essa história. Olha, vem muito dessa coisa do novo normal, né? A gente escuta muito falar sobre o novo normal e acaba sendo isso mesmo. Teve um dia que eu me peguei olhando as máscaras e falei, qual combina com a minha roupa? Eu falei, meu Deus, o ano é 2020, eu tô escolhendo uma máscara que combina com a minha roupa. O que aconteceu? O que deu tão errado? De todas as formas que eu imaginei minha vida, essa não era uma delas. Eu nunca estaria dando um banho de Cândida na Cândida, entendeu? Então, dali que veio a ideia e é bem isso mesmo, né? As coisas mudaram completamente, né? Então veio desse insight da gente estar num novo normal de fato, né? E sabe-se Deus quando vai voltar e se volta, né? E como que está sendo para você fazer humor durante a pandemia? Porque você acabou de falar para a gente, você está sentindo falta, óbvio, de interagir com o público, das salas cheias. Vocês dependem dessa interação com o público, inclusive para sentir, né, a recepção das piadas. Como que você está fazendo? Você está conseguindo fazer shows virtuais? Conta pra gente como está sendo essa experiência. Nesse período tem sido muito difícil mesmo, não só todas as questões, né? Tem a questão de falta do público, né? Tem a questão de você produzir material e você não conseguir testar, então gera uma ansiedade ali. Mas hoje a gente tem trabalhado bastante o show online, principalmente shows corporativos, né? A gente vem percebendo um advento na empresa que são já novas profissões dedicadas à saúde mental dos colaboradores e isso tem vindo uma demanda para o humor, que é você criar happy hours, você criar convenções com humor. Então a gente tem recebido essa demanda, né, de fazer show online corporativos. O próprio Dopamina, a gente faz show online de teste de piada, né? Então o pessoal deixa o microfone aberto, do nada uma criança que chora, um cachorro que late, uma panela de pressão, é incrível, mas a gente vai fazendo. O que eu tenho tentado fazer é produzir muitas sketches de humor. Então eu mudei um pouquinho a minha forma de produção de conteúdo. Ao invés de ser só vídeos de shows, a gente trabalhar essas sketches, por exemplo, a da máscara que você demonstrou, né? Então a gente
sai ali do stand-up já para uma sketch de humor. Então eu também tenho trabalhado muito essa produção de conteúdo diferenciada do que eu estava acostumada. Legal, uma coisa que tua mãe estava super preocupada é como viver do humor. Aí vem a pandemia. Conta pra gente como que você está vivendo financeiramente numa situação como essa, né? Que toda a classe artística está, enfim, falando da dificuldade que é sobreviver sem, enfim, poder trabalhar diretamente com o público. Minha mãe falou, eu avisei e não vou te emprestar dinheiro. Tô brincando. É assim, Eli, na verdade eu sou médica veterinária e eu tenho MBA, me formei na USP, em gestão de marketing e vendas, né? Então hoje eu trabalho não só com humor, mas com toda a gestão de vendas, né? Toda a gestão de equipe e tudo mais. Então eu tenho outros rendimentos além do humor. Então isso que tem me mantido mesmo nessa pandemia. Eu sou uma humorista, uma humorista marqueteira, vamos dizer assim. Então eu trabalho muito, eu sou muito, não parece, né? Porque eu sou meio besta assim nas redes sociais, mas eu sou bem businesswoman. Então eu trabalho bastante com investimentos, eu trabalho bastante com marketing, eu trabalho bastante outras áreas, não só o humor. Tá. Só para concluir rapidinho, onde que a gente pode te encontrar durante a pandemia? Enfim, curtir os seus sketches, os seus shows? No Instagram, no TikTok, @afernandarantes. Estou no YouTube também, Fernanda Arantes Stand-Up. Vocês podem me encontrar por lá. Vou adorar ver vocês rindo das minhas palhaçadas lá. Super legal. Então, muito obrigada pela entrevista, pelo humor e uma ótima temporada de humor na pandemia. Obrigada, Eli. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço estar aqui. Um beijo aí para todo mundo. Bom, tchau, tchau. Me despeço também de você, telespectador internauta. Convido você para acompanhar a nossa programação e te vejo no próximo Ponto de Vista. Até lá!